Olá, sejam bem-vindos à estreia da entrevista da semana, uma parceria Rádio Lafões e Sport Viseu. Para apadrinhar a nossa estreia temos connosco José Alberto Ferreira, o Presidente da Associação de Futebol de Viseu e, como não poderia deixar de ser, começo por lhe perguntar se está tudo a postos para a nova época desportiva. Ora bom, antes de mais, boa noite a todos. Uma saudação especial à Rádio Lafões. Está tudo a postos de facto. No próximo domingo começamos o campeonato distrital do futebol maior da Associação de Futebol de Viseu. É evidente que também o futebol não escapa ao período financeiro menos bom que o país e a região estão a atravessar. Neste sentido, tivemos aqui, portanto, alguns clubes que à última da hora, portanto, não se inscreveram, outros que desistiram. Temos ainda que proceder a alguns rearranjos aqui na primeira divisão, na medida em que tínhamos duas séries, uma com 10 clubes, outra com 11. Neste momento ficamos com a desistência do São João da Pesqueira, portanto, com 8 clubes ou 9 clubes num lado e 11 no outro, portanto, e é necessário, portanto, tipo de ajustamento é que pode fazer ajustamentos, portanto 10-10, é evidente que todos sabemos as vicissitudes que tem a Zona Norte, portanto ninguém quer participar na Zona Norte na medida em que as deslocações, para além de mais difíceis, são também bastante mais longas e exatamente no momento que antecede esta entrevista tive em reunião aqui com um dos meus vice-presidentes no sentido de tomarmos algumas medidas para minimizar, portanto, aquilo que são os impactos financeiros, portanto, dos clubes da Zona Norte. Para já ainda temos várias hipóteses, portanto, nesta altura, portanto, será prematuro avançarmos, mas estamos atentos às questões e não queremos aqui criar desigualdades, portanto, e nesse sentido iremos tomar, portanto, algumas medidas, portanto, no sentido de minimizar os impactos negativos, portanto, dessas mesmas deslocações. Nas tentativas em que procuraram demover certamente os clubes das desistências, até onde é que chegaram em termos de aliciamento, digamos assim? Ora bom, não se trata de aliciamento, trata-se de facto de alguma falta de meios financeiros, portanto, que os clubes têm. Portanto, durante algum tempo e continuam a ser as câmaras municipais o grande suporte financeiro dos clubes. Todos nós sabemos, portanto, que as câmaras municipais também atravessam dificuldades, portanto, têm de ajustar, portanto, as ajudas financeiras, portanto, à situação atual, aliás, como todos nós o tivemos de fazer, portanto, ao longo destes últimos 2 anos, portanto, pós a intervenção da Troika e até antes da intervenção da Troika, e também o futebol está troicado. Portanto, neste sentido, aquilo que há é, de facto, algum desânimo e algum desalento por parte dos dirigentes desportivos, que são a quem eu quero prestar aqui a minha homenagem, porque, de facto, são uns autênticos heróis, porque dão tudo e nada recebem em prol do desporto, sobretudo aqueles que estão mais dedicados ao futebol jovem, e a sociedade muitas vezes não lhes reconhece este papel preponderante que eles têm na formação, portanto, da nossa juventude, sobretudo ao nível das classes mais jovens, retirando esses mesmos jovens de caminhos mais fáceis de trilhar, mas com consequências desastrosas, portanto, para essa mesma juventude e para as sociedades futuras. E o que é que tem tentado, junto dos clubes, junto mesmo desses cortes camarários, até onde pode ir o papel da Associação de Futebol? Aquilo que nós fizemos foi, de facto, também fazer internamente um esforço financeiro grande para que eles possam fazer os pagamentos mais faseados. Portanto, tentando também, portanto, minimizar esses impactos financeiros através do não aumento das taxas de jogo e, em alguns casos, até diminuí-las, atribuindo, enfim, alguns subsídios que, eventualmente, nós possamos ter por via daquilo que são algumas verbas adicionais que podem vir da própria Federação Portuguesa de Futebol, nomeadamente no caso das pequenas associações, que passam a ter também
uma certa participação nas receitas dos jogos das seleções nacionais. E houve casos concretos em que as taxas, por exemplo, diminuíram? Nós temos, não houve diminuições, mas não houve aumentos, e quando nós temos que ajustar, portanto, os prémios aos diversos intervenientes, sobretudo aos árbitros com as deslocações, etc., porque, enfim, ninguém se pode esquecer que os combustíveis têm vindo a subir, portanto, de uma forma bastante intensa, portanto, e nós também temos de ajustar isto, portanto, não aumentando, já estamos aqui, portanto, a dar algum benefício, porque não estamos a fazer os ajustamentos com as consequências todas que advêm aí para a gestão financeira da própria Associação de Futebol. Mas, por outro lado, os clubes têm que diminuir. Onde é que os clubes podem cortar? Onde é que os clubes podem cortar e estão a cortar necessariamente? É sobretudo ao nível daqueles pequenos prémios que eram dados aos jogadores. Portanto, neste momento, portanto, há uma interiorização por parte dos próprios jovens jogadores que não podem receber aquilo que recebiam até há pouco tempo. Portanto, isso, de certa forma, vai minimizar os impactos. Nós, também dando alguma flexibilidade em termos de pagamentos, conseguimos aqui e também isso se reflete, portanto, em alguns débitos adicionais que os clubes têm na associação, e tudo isto forçando também, portanto, as próprias câmaras e dialogando com elas, no sentido de as incentivar a continuarem a ajudar a fazer um último esforço, porque se nós apoiarmos o futebol, portanto, eu normalmente costumo dizer que para a cabeça andar bem é preciso que o corpo ande também bem. Portanto, e o desporto é de facto um auxiliar de tudo isto. Portanto, quando as pessoas fazem exercício físico, quando as pessoas, portanto, desentorpecem a sua mente, portanto, eu acho que aqui há de facto benefícios para a sociedade, pelo menos não estão a pensar, portanto, nas agruras da vida que tanto nos têm consumido nos últimos tempos. E face a essas desistências que falou na primeira divisão, poderá haver uma necessidade de um maior reajustamento dos quadros competitivos, ou para já é salvaguardado que irá existir duas divisões, que irá existir para já vão existir duas divisões, isso claramente existem. Agora, aquilo que se pode colocar aqui é se há duas séries ou há apenas uma série na primeira divisão. Portanto, para já, e de acordo com os clubes que manifestaram a intenção de participar, e são 20, já foram mais, portanto nós, em termos globais, portanto a primeira divisão deveria ter 24 clubes, 12 em cada série, portanto neste momento temos 10, não fazemos, a segunda divisão desapareceu, mas já desapareceu o ano passado, portanto no fundo acabámos por acabar com a segunda divisão, meter apenas a primeira divisão, o segundo escalão do futebol sénior, e estamos aqui a tentar, portanto, houve determinado tipo de alguns clubes com os quais nós fizemos aqui uma reunião que, enfim, manifestaram a intenção de que eram poucos jogos, mas nós aqui temos de, enfim, umas vezes dizem que há muitos jogos, que a época é demasiadamente longa, outras vezes é demasiadamente curta, e nós temos aqui de caldear um pouco estas várias intenções no sentido de ajustar. Às vezes o nosso papel aqui é mais um papel apaziguador e um papel, perdoem-me a expressão, de emprestar o ombro para eles se lamentarem um pouco e ajudá-los a resolver algumas questões. Portanto, no fundo é o diálogo constante que nós mantemos com os nossos clubes que, enfim, com esta interação, portanto, nós conseguimos muitas vezes demover, portanto, algumas intenções, e foi isso que conseguimos. Portanto, é com diálogo constante. Ainda ontem, na reunião da associação, recebemos 2 clubes que vieram aqui manifestar determinado tipo de propósitos com coisas completamente diferentes. Um porque é que participa sempre na Zona Norte, aquilo que falávamos há pouco, e outro a tentar, enfim, justificar de alguma maneira, portanto, aquilo que é o período menos bom em termos financeiros, e para nós os ajudarmos a reprogramar, a fazer também aqui a reprogramação financeira, portanto, de toda a sua atividade. De qualquer forma, falou em 20 clubes para esse segundo escalão. São 20 clubes seguros, garantidos? Eu não lhe vou dizer, o sorteio ainda não foi, aliás, nós tivemos de o adiar por uma semana. Mas há risco de alguma desistência? Poderá haver riscos, e se houver uma ou duas desistências, nós colocamos aqui a hipótese de não estar a fazer 2 séries, porque senão, enfim, até à hora do sorteio,
até à hora, e mesmo depois do sorteio se fazer, pode haver desistências. O que é que acontece? Se as desistências acontecerem antes do sorteio, nós podemos fazer os ajustamentos necessários. Se houver alguma desistência pós-sorteio, portanto, isto tem consequências financeiras para os clubes que vão ser penalizados, por um lado, e por outro lado, nós já não podemos mexer nos calendários. Portanto, o que nos causa aqui, portanto, algumas questões, mas eu estou convicto que nesta altura, portanto, os 20 clubes vão participar. Portanto, mas, enfim, o futuro a Deus pertence. Eu não queria estar aqui a fazer uma futurologia, porque neste período cada vez mais conturbado, fazer planeamento é cada vez mais difícil, porque não dominamos determinado tipo de variável. E passando agora para a divisão de honra, onde também houve algumas desistências, casos do Silgueiros e do Val de Açores, que possuía também sintético. Como é que vê essas desistências? Nesses casos, há um investimento em vão? Ora bom, eu vejo-as com qualquer desistência para o Presidente da Associação de Futebol e para a Direção e para todos os órgãos sociais é um drama. Mas era irreversível nesses casos? Ora bom, a questão aqui nem se colocou, portanto, eu recebi a comunicação do Val de Açores a dizer nós não vamos participar porque não temos condições para isso. E tem neste momento condições logísticas como ninguém tem. Tem um estádio extraordinário, portanto um sintético já feito com as novas metodologias, portanto extremamente mais apelativo em termos de jogo, porque não é tão duro, porque não tem a camada de Tubunã, ou melhor, não tem o alcatrão por baixo, portanto é assente no próprio Tubunã, o que lhe dá alguma melhor capacidade de execução, é mais parecido com o relevado natural. Agora, e eles vão continuar a participar, mas não com o futebol sénior, eles continuam a ter camadas jovens, portanto. Agora, desistiram do futebol sénior, diz que voltam no próximo ano, portanto fazem aqui uma licença sabática, digamos assim, portanto de uma época. Agora, lamentamos isso porque nos obrigou a fazer repescagens a nível da divisão, da primeira divisão, obrigaram-nos inclusivamente mais desistências a fazer um jogo entre dois clubes que era impensável, portanto o quarto classificado de cada série, portanto a ser repescado, tanto mais que houve apenas a descida de um clube da terceira divisão. Agora, enfim, isto é como em tudo, portanto o planeamento é dinâmico e nós tivemos de nos adaptar às situações. Agora, vemos com alguma apreensão que isto no futuro ainda possa ser mais gravoso, na medida em que as condições financeiras vão ser, portanto, isto é bom dizê-lo, não vamos nos próximos anos ter aquilo que tivemos há alguns anos atrás. Portanto, isto aqui atrevo-me a fazer futurologia, porque de facto temos de nos adaptar às novas realidades económicas em que vivemos. Agora, também os próprios clubes têm de, se calhar, fazer um recuo ao passado e fazer uma nova aposta, portanto, e haver novas, novas formas de gerir o futebol com menos dinheiro e mais amor à camisola. E fazendo a transição para essas mudanças, ainda não vamos ao fim da terceira divisão, para já, mas falando já relativamente a isso, a divisão de honra, esta época já permite uma passagem para a segunda divisão nacional. Isso é claramente um tónico extra para as equipas que estão na divisão de honra. Por outro lado, não há o perigo de, inicialmente ou mais tarde, os clubes entrarem novamente em loucuras? Ora bom, eu penso que o tempo não está para loucuras e, enfim, o facto de desaparecer a terceira divisão, e eu digo com alguma mágoa, não quer dizer que a qualidade do futebol vá melhorar na segunda divisão ou que o salto seja maior. Eu costumo dar sempre este exemplo. Eu, ano passado, tive a oportunidade de acompanhar de perto a terceira divisão Série C.
e eu diria que grande parte dos clubes que militavam na Série C da 3ª Divisão, se participassem no campeonato da Divisão de Honra da Associação de Futebol de Viseu, não sei se seriam campeões ou alguns lutariam pela descida. Portanto, isto aqui de estar num ou noutro escalão é bastante relativo. Agora, em relação ao futuro, o salto vai ser maior. Vai ser, na 2ª Divisão já não tem razão de existir, porque já nem existe primeira. Portanto, existe futebol profissional, por um lado, com 2 divisões, portanto, a Zona Sagres e a 2ª Liga, e existe um campeonato de futebol nacional não profissional, ou não profissional entre aspas, não é? Porque todos sabemos que até nos nossos distritais há pessoas a ganharem mais do que aquilo que ganham, ou a só ganharem naquilo. Ou só a viverem exclusivamente do futebol. Mas aquilo que vai acontecer é que, primeiro, corremos o risco de, à medida que o tempo vai passando, haver uma maior concentração de clubes nas zonas economicamente mais desenvolvidas e com um índice de desenvolvimento maior. Portanto, o que vai litoralizar o futebol e vai centrá-lo nos grandes centros, Porto, Aveiro, Braga, Lisboa e pouco mais. E a segunda, ou melhor, o Campeonato Nacional de Futebol Não Profissional vai ter esta vantagem, é que cada distrito vai estar representado pelo menos com um clube. Agora, o que pode acontecer é que o clube que sobe num ano volta a ser e andamos aqui tipo ioió em termos de futebol. Mas isso, portanto, se calhar compete também às associações criarem um campeonato competitivo, um campeonato distrital competitivo, para depois a transição para o nacional não ser... É isso que nós vamos tentar aqui. Mas eu agora faço-lhe a pergunta. E há algumas associações que têm 4 clubes a disputar um campeonato distrital, que tipo de competitividade é que elas terão? E o campeão sobe. Se calhar às vezes nem quer subir, porque aquilo que se tem verificado na 3ª Divisão ultimamente, nós este ano fizemos subir 2 clubes porque houve outras associações que recusaram participar, porque, enfim, as deslocações são maiores, as despesas são maiores, enfim, há todo esta envolvente e com certeza que... Mas antes de mais, deixe-me perguntar-lhe se é a favor ou contra o fim da 3ª Divisão. Eu sou contra a forma abrupta como ela acabou. Mas aqui também tenho de ressalvar que a própria Federação estava amarrada a uma decisão que há 4 ou 5 anos foi tomada numa Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol e andou-se durante 4 anos a não fazer, portanto, este término faseado. Portanto, e agora teve de terminar abruptamente. O que nos vai causar, no próximo época desportiva, constrangimentos terríveis ao nível das associações. Porquê? Porque de todos os clubes que participam na 3ª Divisão, e nós temos 6 a participar este ano, na melhor das hipóteses, poderão ficar 2, que são os que sobem. Isto na hipótese de nós fazermos subir os 2. Descem 4 imediatamente. Mas podemos ter o azar de algum clube da 2ª Divisão descer, e os clubes da 2ª Divisão vêm diretamente para o distrital. Portanto, isto aqui vai nos causar transtornos bastante grandes, vai tornar o campeonato este ano extremamente competitivo. Porquê? Porque vai toda a gente estar a jogar um pouco para ficar acima do meio da tabela, porque corremos o risco de haver 6 a 8 clubes a descerem. Portanto, este é o problema que se corre no próximo ano. E esta transição abrupta, eu sou frontalmente contra ela e desenvolvi todos os esforços no local próprio para tentar demover, portanto, a Federação de fazer isto, pelo menos durante esta época e a próxima. Portanto, não o conseguimos, até porque havia condicionalismos de natureza legal que o impediam. Independentemente disto ser tomado por unanimidade na própria Assembleia Geral, não o conseguimos, temos de viver com aquilo que temos. Portanto, e agora é uma realidade irrefutável a que nós não nos podemos aliar. Portanto, e nesse sentido pode acontecer é que o campeonato da Divisão de Honra, portanto, possa ser um campeonato extremamente competitivo, como eu creio que é, e como a história nos mostra nos últimos
7 ou 8 anos nós temos tido campeonatos extremamente competitivos. É evidente, o ano passado, portanto, o Mortágua descolou muito cedo, mas depois ali para jogar para o segundo, terceiro e quarto lugar, portanto, a luta foi bastante renhida. E haverá uma necessidade por parte da associação, se calhar é um pouco ainda prematuro, mas falar de uma necessidade de reformulação dos quadros competitivos dos campeonatos distritais? Podemos falar disso. Vamos falar disso necessariamente ao longo da época, mas queria discutir isso numa base mais alargada do que a direção da própria associação e os outros órgãos sociais. Falar com os clubes. Agora, eu penso que é fundamental aqui que nós tenhamos uma orientação, é que o nosso campeonato da Divisão de Honra tem de ser um campeonato extremamente competitivo. Se calhar, até, em vez de alargar o número de clubes, encurtá-lo. Não já na próxima época, porque a próxima época já nos vai trazer muitos amargos de boca, portanto, em termos da acomodação de todos aqueles que eventualmente vão descer. Mas temos de criar um campeonato extremamente competitivo, de forma a que os nossos clubes depois botem figuras, façam boa figura, portanto, no Campeonato Nacional de Futebol. E há condições para isso? Nós temos um concelho, nós temos um distrito com concelhos que gostam do futebol, com equipes, portanto, que têm históricas a nível do futebol distrital e alguns a nível nacional. Portanto, agora, o paradigma do futebol vai ter que mudar. Ainda ontem falávamos aqui que temos de voltar ao tempo em que eu jogava a bola e, portanto, em que o indivíduo, de certa forma, aquilo que queria era conviver um bocado, porque na altura não tínhamos aquilo que existe hoje para nos distrairmos, não havia internet, não havia discotecas, os bares tínhamos nós de os inventar aí por alguns sítios, não é? Portanto, e aquilo era uma forma de nós nos divertirmos. Jogar por amor à camisola. Jogar um bocado por amor à camisola, e tínhamos a certeza que havia muitas miúdas a verem-nos, não é? Portanto, e a gente ao fim tinha a certeza de que, enfim, arranjava ali forma de conviver um bocado. Agora não, portanto, as pessoas até fazem tudo virtualmente, até jogam e namoram através da internet. Portanto, isto o paradigma da sociedade mudou e nós temos de invertê-los. Se calhar não será um retrocesso, mas antes uma forma de avançarmos um pouco. Mas permitam-me esta disposição, porque, enfim, temos de entrar aqui com alguma... Isso não podem ser só tristezas, portanto, a ver que vamos pagar mais taxa social única, que vamos ter mais cortes de vencimento. Temos de ver isto nos aspectos positivos, obrigarem-nos a criar imaginação, portanto, no sentido de nós sermos mais criativos, portanto, e no futebol temos de ser cada vez mais criativos em termos de inventar formas disto continuar a ser o desporto rei. Muito bem. Os clubes da Associação de Futebol Viseu, ou melhor, a Associação de Futebol Viseu, o distrito, teve muitos anos sem um clube profissional, cerca de 10 anos. Agora, este ano voltou com a ascensão do Tondela. Essa subida, essa ascensão merece um comentário da sua parte? Merece um comentário e uma preocupação. Um comentário porque, de facto, é com regozijo que, ao fim de 2 anos, portanto, e as coisas estiveram por um triz, portanto, na época de 2010, 2011, portanto, e houve aqui uma certa persistência por parte dos dirigentes do Tondela e do seu presidente, Gilberto Coimbra. Houve aqui, de facto, uma aposta clara, portanto, em subir ao futebol profissional. Agora, também vejo isto com alguma preocupação, porque eu sei quais foram os esforços que tiveram de ser feitos no final da época de 2011 para que o Sr. Gilberto Coimbra continuasse à frente dos destinos de Tondela. Portanto, não quer dizer que o Clube Desportivo de Tondela seja única e exclusivamente o Sr. Gilberto Coimbra, mas de facto está muito personalizado no seu presidente. Portanto, e é bom que as pessoas de Tondela se consciencializem que têm de ajudar o clube, têm de ajudar o seu presidente e têm de criar algumas alternativas, porque isto também
cansa as pessoas. O estar no futebol, por mais que nós gostemos, de certa forma, de vez em quando também temos algum desânimo, não é? Mas está a querer dizer que se porventura o treinador, o presidente do Tondela neste momento, vamos imaginar que sai do cargo, o Tondela não teria condições para continuar? Teria muito menos condições, porque conhecendo eu um pouco a realidade do Tondela, eu sei que tudo gravita e ele tem um conjunto de pessoas extraordinárias que o apoiam, mas as grandes decisões e toda a forma de cativar receitas para aquele clube, portanto, é ele que... E não podemos esconder isto é a realidade e eu acho que devemos dizer isto com toda a frontalidade. E nós temos alguns exemplos a nível do distrito. Nós tivemos alguns exemplos de clubes que andaram durante vários anos nos campeonatos nacionais ao sabor de pessoas e que estavam pessoalizados. Portanto, e quando essas pessoas se retiraram, os clubes acabaram. Portanto, eu não quero dizer que Tondela é uma cidade, Tondela tem uma atividade industrial extremamente importante, Tondela tem um conjunto de pessoas de muito gabarito. Agora, é um facto é que eu tenho medo que não apareçam outros com o mesmo afinco e com a mesma dedicação ao clube que Gilberto Coimbra. Portanto, e aqui eu tenho algum receio. Agora, não quero com isto dizer que depois do presidente Gilberto Coimbra, o Clube Desportivo de Tondela, não, o Clube Desportivo de Tondela já é um clube com várias dezenas de anos. Portanto, agora tem tido altos e baixos. Agora, para manter naquele nível competitivo, eu penso que é preciso o presidente Gilberto Coimbra, mas tem de se criar uma dinâmica ali à volta, portanto, no sentido de não depender exclusivamente de uma, de duas ou de três pessoas. Portanto, tem de haver, portanto, uma comunidade que apoie, que suporte o clube. Agora, é um facto... Temos visto Tondela com excelentes assistências para... Temos visto Tondela com excelentes assistências, temos visto Tondela a fazer bons resultados, portanto ainda agora empatou no Estádio da Luz, mas esteve a ganhar, portanto até ao final, boas prestações, bons resultados. Agora, isto é preciso ter também uma equipe bem estruturada, e penso que o Tondela neste momento está bem estruturado, tem uma equipe médica, tem uma equipe técnica, portanto, extremamente competente, tem um conjunto de dirigentes que, portanto, conseguiu criar-se um elan à volta do clube, conseguiu envolver, portanto, todo o tecido económico e empresarial de Tondela, da região e até a nível nacional. Portanto, eu penso que o Tondela está no bom caminho e também tem consciência dos tempos menos bons que atravessamos, portanto, e estruturou-se nesse sentido. Agora... Mas o Tondela será um caso único a curto, médio prazo na nossa região, ou há outros clubes também com condições para chegar ao patamar do Tondela? Repare, há clubes com condições e até se calhar com mais condições, com mais base estrutural para se manter do que o próprio Tondela. O Académico de Viseu tem uma base de apoio, se calhar, maior que o Tondela. Agora, não tem tido a sorte e se calhar também não tem tido o engenho para lá chegar. Portanto, mas eu espero que, eu espero de certa forma, aliás eu lancei um desafio ao Tondela quando foi na apresentação do plantel, portanto em que esperava para o ano estar ali a comemorar mais uma subida de divisão e reafirmo isso em relação ao Académico de Viseu ou ao Sinfãs. Gostaria para o ano de os ver a participar numa competição profissional. Agora, todos nós sabemos como é que está o futebol profissional em Portugal. O futebol está falido. Mas o Tondela, estando numa fase ascendente, pode chegar ao primeiro escalão? Quer dizer, isto eu costumo dizer, como dizia o João Pinto, resulta prognóstico só no fim do jogo, não é? De qualquer maneira, portanto, pelo excelente campeonato e pelas exibições, eu já vi o Tondela este ano umas 2 ou 3 vezes, pelas exibições produzidas, eu penso, e tenho acompanhado de alguma forma a segunda liga por razões até de caráter pessoal, de modo que já vi grande parte das equipes e tem
para além de acompanhar na própria televisão. Eu penso que o Tondela, portanto, o futebol que neste momento pratica, portanto, aliás, vi o jogo com o Porto em que, consegue fazer a reviravolta do resultado. O último jogo em casa, portanto, com o Braga, portanto, esteve a perder, portanto, conseguiu dar a volta ao resultado, portanto, e isto revela, portanto, alguma consistência, portanto, em termos de estrutura e em termos de equipe. E falando no Tondela, a não eleição de Carlos Marta para a presidência da Federação foi um fracasso? Ainda voltando a esse assunto. Não, eu penso que foi uma vitória para o futebol português e para Carlos Marta. Porque quem partiu como ele, com um atraso relativo, quem partiu com ele com os meios que tinha à sua disposição, isto foi uma grande vitória. E quero-lhe dizer que a vitória decidiu-se na noite da véspera das eleições. E fico-me por aqui, não digo mais nada. Agora, mas não deixa de ser uma vitória apenas moral. Está bem, tudo bem. Quem perdeu foi o futebol português, a meu ver. O futebol português perdeu com a não eleição de Carlos Marta. Porquê é que diz isso? Porquê é que digo isto? Porque não é por relações de amizade que eu tenho com o Carlos Marta, mas foi pelas discussões a que eu assisti. Portanto, durante toda a campanha eu acompanhei-o praticamente para todo lado. Portanto, ele tinha ideias perfeitamente concretas, portanto, para aquilo que queria para o futebol português. Não quer dizer que o Dr. Fernando Gomes, portanto, seja uma pessoa menos capaz, não. Mas tem formas diferentes de pensar o futebol. Portanto, enquanto que Fernando Gomes, portanto, tem uma visão mais elitista do futebol, foi dirigente do Futebol Clube do Porto, foi presidente da Liga de Futebol Profissional, portanto, dá uma certa preponderância, uma certa preferência ao futebol profissional. Carlos Marta, portanto, tinha outra dinâmica, conhecia o fenómeno por dentro, viveu o futebol como praticante, como dirigente associativo, como presidente do Conselho Superior de Desporto, como membro do Sindicato dos Jogadores. Portanto, acho que tem uma vivência bastante heterogénea do fenómeno desportivo e penso que o futebol português ganharia se Carlos Marta tivesse sido presidente. Não o conseguiu. Poderia ter existido uma ruptura maior? Eu não direi que havia rupturas. Agora, havia necessariamente formas diferentes de ver o fenómeno desportivo e talvez houvesse uma maior massificação do futebol. Talvez houvesse uma menor economicidade em termos de futebol, mas havia uma maior globalização do fenómeno desportivo, nomeadamente do futebol. Disso não tenho dúvidas nenhumas. Agora, enfim, eu tenho relações de amizade profundas com Carlos Marta e tenho também algumas relações com Fernando Gomes, portanto era essa a minha próxima pergunta. Não queria estar aqui de forma nenhuma, portanto, agora... Mas haverá uma segunda oportunidade para Carlos Marta? Não me compete a mim estar a dizê-lo, portanto, isso é convivência é uma questão de vontade própria. Agora, depois de tudo aquilo que se passou em 4 meses em que Carlos Marta, portanto, espalhou pelo país, portanto, à vontade na discussão, portanto, uma simpatia, eu penso que o futebol não lhe vai ficar indiferente, nem as pessoas se vão esquecer dele. Muito bem, passando agora para o setor da arbitragem, quais é que são as medidas que têm sido tomadas para melhorar as condições? Olha, temos dado todas as condições à arbitragem que eles nos pedem. Não penso... Reuniram com os árbitros no início da época? Que não lhes tem faltado nada. Portanto, há um órgão próprio que trata da arbitragem. Portanto, sempre que eu ou qualquer outro elemento da direção somos chamados a participar, participamos. De qualquer maneira, eu tenho plena confiança no Presidente do Conselho de Arbitragem e na sua equipe. E quero-lhe dizer que, independentemente de nós ainda não termos chegado ao patamar desejável que é ter um árbitro no futebol profissional a nível do futebol de 11, nós temos árbitros profissionais no futsal, ou melhor, no futsal na primeira divisão, temos um observador, portanto, do futebol profissional, temos vários observadores, portanto, na federação.
Portanto, e demos um salto, penso que demos um salto extremamente, e não sou eu que o digo, é aquilo que os dirigentes desportivos me transmitem, ou nos transmitem. De facto, tem havido um salto qualitativo. É evidente que ainda não conseguimos, e a culpa que se calhar não é só dos nossos árbitros, é também nossa, fazer o lobbying necessário para conseguir ir mais longe, portanto, em termos da sua projeção. Mas acha que os árbitros vizienses do distrito estão ainda manchados por aquela situação de 2007? Isso pertence ao passado, portanto, e os árbitros nunca ficaram minimamente. Isto foi uma situação perfeitamente pontual, localizada e que teve, do meu ponto de vista, efeitos extremamente pedagógicos. Portanto, exato, na altura citou, passo a citar uma referência que fez à agência Luz, em que dizia que esperava que isto possa ter efeitos pedagógicos em relação ao futuro. E penso que os teve. São visíveis esses penso efeitos. que os teve porque, enfim, nunca mais se falou em corrupções ou tentativas de corrupção. Portanto, a partir dessa nunca mais existiram. Eu não quero dizer que elas não existam, portanto, isto é sempre bastante complicado e depois também é preciso definir bem onde é que começa e onde é que acaba. De qualquer forma, eu penso que hoje as pessoas falam olhos nos olhos, portanto, e não há... É evidente que se perguntar ao adepto A ou ao adepto B, a equipe dela quando não ganha, o árbitro é sempre o culpado. Aliás, o grande problema do nosso futebol é que nós vamos ao futebol para ver a nossa equipe ganhar e não para ver um bom jogo de futebol. Este é o grande problema e basta nós analisarmos aquilo que se passa em Inglaterra. Em Inglaterra as pessoas muitas vezes aplaudem a sua equipe quando ela está a perder, mas está a jogar bem. Nós aqui não, nós assobiamos, o árbitro é este, o árbitro é aquele, portanto eu penso que tem de haver aqui um novo paradigma e nós temos de nos consciencializar, nós temos de ver o futebol de outra maneira. E onde é que tem que começar esse paradigma? Tem de começar na formação cívica das pessoas, fundamentalmente aí. Agora, também nesta altura de crise, e nós vemos pessoas que são pacatos cidadãos na vida normal, que por vezes se transcendem quando estão no futebol. Eu às vezes digo que o futebol serve de catarse para as pessoas. Não é? As pessoas vão para lá para descarregar um bocado o stress que têm do dia-a-dia. E isto também é bom, em vez das pessoas andarem com este tipo de comportamentos, portanto, na vida real, fazem-no ali durante hora e meia, portanto, que é quando demora o espetáculo desportivo. Também é bom para as pessoas descarregarem, desanuviarem um bocado. Eu tenho pena de não poder fazer isso, porque nem poder fazer isso, nem muitas vezes poder festejar determinado tipo de ter determinado tipo de manifestações. Porquê? Porque, enfim, eu vou ver um jogo e quando são 2 jogos da minha associação, eu tenho de estar de mãos nos bolsos, de braços cruzados, não posso saltar, não posso reagir, porque se esboçar qualquer tipo destes comportamentos, dizem que eu estou a favor do Clube A e do Clube B. É óbvio que toda a gente tem as suas próprias preferências. Eu não nego que sou do Sporting, portanto, e não é por o Sporting ter perdido que o deixe de ser, nem que assumo isso publicamente. Agora, não sou fundamentalista. Portanto, eu normalmente só deito isto tudo cá para fora quando vou ver um jogo da Seleção Nacional, não é? Portanto, aí salto porque sou português e aí posso saltar à vontade porque ninguém diz que eu sou a favor da A ou de B, sou a favor da Seleção Nacional. Agora, é evidente que isto terá de passar, é um problema social que nós temos, que não é em Viseu, não é em Coimbra, não é em todo lado. E por vezes vemos pessoas, você se olhar aí para os comentadores, portanto, da televisão, vê o Dr. Eduardo Barroso, portanto, nos programas, o homem, se o Sporting não ganha um jogo, ele qualquer dia, apesar de ser médico, tem algum colapso no programa. Portanto, isto é bastante complicado. Portanto, todos nós vivemos a nossa paixão, temos-la de uma forma mais ou menos exacerbada, mas aquilo que acontece é que, enfim, o futebol serve muitas vezes para nós também descarregarmos algumas das agruras da vida. E é bom que isso aconteça agora. É bom que as pessoas não ultrapassem determinado tipo de limite. Voltando agora ao futebol distrital, uma pergunta que, segundo consta, a Associação de Futebol de Aveiro, a divisão de honra já é obrigatório
jogar em relevados. Acha que há condições a curto prazo para isso ser implementado também no Distrito de Viseu? Haverá com certeza, e quero lhe dizer que neste momento eu fez-me uma pergunta em que não me apanhou completamente prevenido, mas eu penso que de todos os clubes que participam na divisão de honra, embora não tendo campo próprio, poucos são aqueles que o ano passado tínhamos o Lamelas, tínhamos o Parada, não sei, tínhamos os Silgueiros, não é? Este ano não sei quais são os clubes que não têm campo. Entrou o Moimenta da Beira, portanto tem um excelente complexo desportivo, portanto que está para ser. Temos o Campia. Temos o Campia, portanto se calhar é caso único nesta altura do não. Portanto haverá 2 ou 3 casos pontuais, porque também aqui houve um salto qualitativo muito grande, portanto nos últimos anos, e aqui mais uma vez este esforço foi feito pelas autarquias, portanto a quem eu não me canso de agradecer, portanto, tudo aquilo que têm feito pelo futebol, quer ao nível das infraestruturas, por um lado, quer ao nível, portanto, do apoio financeiro que dão ao futebol, em geral. Portanto, mas aqui tivemos um salto qualitativo extremamente importante. Não quer dizer que no futuro, portanto, não possamos pensar dessa maneira, tanto mais que agora o salto que os clubes dão, portanto, em termos de subidas, é imediatamente para uma divisão dita superior. Vamos ver se ela corresponde às expectativas em termos de qualidade. Mas, portanto, espera uma ação dos clubes e não uma intervenção da associação. Nós ainda não pensámos seriamente nisso, porque temos de equacionar estas questões sempre e podemos colocar isso numa Assembleia Geral com participação de todos os clubes. Agora, também sabemos que em determinado tipo de situações podemos estar a criar uma pressão muito grande sobre as câmaras, no sentido de elas criarem essas condições, ou, enfim, eu continuo a dizer que nós não precisávamos, se calhar o país não estaria assim, se não tivesse sido construídas tantas autoestradas, algumas delas desnecessárias e outras que são necessárias não foram construídas, e se não fossem feitos tantos estádios de futebol para o Euro 2004. Portanto, a Itália, que, enfim, agora também parece que está com os mesmos problemas que nós temos, embora não tão graves quanto isso. Mas em Milão, há muitos anos que o Inter e o Milan partilham o mesmo estádio para fazer os jogos de futebol, até que quando um joga chama-se San Siro e quando joga o outro chama-se Giuseppe Meazza, não é? Portanto, eu não via com bons olhos que em Lisboa, portanto, houvesse um grande estádio onde jogassem todos os clubes e depois ter centros de estágio onde pudessem, no Porto a mesma coisa, portanto, fizeram-se alguns elefantes brancos que agora estão às moscas. E em Viseu? Em Viseu ainda bem que não se fez, portanto, para bem do meu amigo Presidente da Câmara, Dr. Fernando Ruas, porque senão, se calhar Viseu não tinha o desenvolvimento que tem hoje, porque acontecia aquilo que aconteceu em Aveiro, portanto, tem um estádio, com a utilização que todos conhecem. Mas eu referia-me à partilha de estádios pelos clubes. A partilha também é importante, desde que... Agora, o problema que nós temos em Viseu, e como temos nos outros locais, é que o estádio é onde treinam os séniores, os júniores, os juvenis, os infantis, e há alguma falta de infraestruturas laterais que possam dar esse apoio. Agora, não vejo de forma nenhuma que não pudessem ser partilhadas, o Porto, enfim, que essa situação... E tínhamos melhores estádios, com melhores condições, menos estádios, melhor qualidade, menos quantidade. Portanto, eu acho que isto que é importante. Falou dos infantis, dos júniores, de partilhar das camadas jovens. Em que ponto é que estamos no distrito a formação? Ora, eu acho que teve muitos clubes a desistir. Tivemos alguns também a desistir, porque o fenómeno é transversal. De qualquer maneira, temos alguns bons exemplos em termos de formação. É evidente que agora os clubes se deparam com um problema. Mas não há uma centralização da formação? Eu tenho tido um discurso para os dirigentes desportivos, agora não posso ir lá agarrá-los e obrigá-los a fazer determinado tipo de coisas.
Nós estamos numa zona, portanto, que apesar de termos alguma população, portanto, relativamente a outras cidades e a outros distritos, com alguma importância. Mas eu penso que nós nunca teremos condições para ter uma equipe forte a nível das camadas jovens e disputar campeonatos nacionais se não houver aqui da parte dos clubes uma partilha dos recursos. Ou seja, o clube tem que haver claramente ao nível do distrito 4 clubes, cada um em sua camada jovem, que apostem para participar nos campeonatos nacionais. E depois partilhem os recursos. Agora se calhar vai ser mais fácil. Porque, infelizmente, e essa é outra questão que vai abalar a formação, é que os miúdos, até ao futebol profissional, podem saltar de clube em clube sem qualquer tipo de compensação financeira. Portanto, isso penaliza os clubes que fazem formação, por um lado, e vai dar maior liberdade a esses miúdos de andarem de clube em clube. Portanto, mas isso vai, de certa forma, criar graves problemas na formação, porque... E privilegia os maiores clubes. E privilegia os maiores clubes. Aliás, se até aqui, portanto, todos os miúdos que despontavam e que depois eram aqui agarrados pelos grandes clubes de formação nacional, Porto, Sporting, Benfica, Académicas e etc., a quem os clubes, portanto, depois davam uma certa comparticipação financeira, neste momento o mercado é livre. Eles chegam aqui, o miúdo assina e vai embora, portanto, não há qualquer tipo de questão. Portanto, nesse sentido, eu penso que perdemos aqui algumas coisas para os clubes. É evidente que se ganha por outro lado. Agora, eu penso que claramente, e agora estão criadas condições para que os clubes se juntem e digam: meus amigos, eu vou apostar nos júniores, tu apostas nos juvenis, eu aposto nos iniciados, e tentar congregar esforços no sentido de canalizar os miúdos para termos uma equipe forte a nível regional que possa competir a nível nacional. Mas a nível associativo, o que é que a Associação de Futebol Viseu tem feito para incentivar a formação? A Associação de Futebol de Viseu tem feito aqui o papel do José de Telhado, tirar aos séniores para injetar na formação. Ou seja, os séniores pagam uma taxa mais elevada do que o custo efetivo para que as camadas jovens, enfim, que pagam muito pouco ou quase nada, nós consigamos, portanto, suportar, portanto, os custos da arbitragem, etc, etc. Portanto, que medidas é que vamos tomar também para minimizar isto e para, enfim, se calhar, e já esta época, ao nível do futebol de 7 e ao nível das escolinhas, portanto, aquilo que vai haver é só um árbitro. Porque temos... e aquilo que temos dado é também um conjunto vasto de equipamentos desportivos, desde bolas, coletes, etc., para os clubes. Aliás, nós investimos todos os anos e conseguimos, portanto, arranjar uma bola que seja a bola oficial para todos e distribuímos bolas desde os séniores até aos miúdos, mas com principal incidência nos miúdos, para que eles possam treinar sem andar lá com os restos da equipe sénior, aquilo que acontecia comigo, que mesmo até as chuteiras que ainda eram de travessas, eram aquelas que sobravam dos séniores. Às vezes tínhamos de arranjar papel de jornal para meter lá, porque não tínhamos pé que chegasse para encher aquilo. Muito bem, para terminar, uma referência ao futsal, e também lhe pergunto em que ponto é que está o futsal distrital. Olha, o futsal teve um boom em termos de crescimento e neste momento depois estabilizou e agora está, como o outro futebol, também a atravessar um período menos bom. Portanto, temos tido... não seria um setor onde a associação poderia estar mais? Nós tivemos esperança em que isso acontecesse, mas de facto, apesar da diminuição de alguns custos, portanto, em termos, porque é menos quantidade de jogadores, etc, etc, mas isso exige outro tipo de condições, que é ter pavilhões. E nós em Viseu, sobretudo em Viseu, temos alguma dificuldade, portanto, em ter pavilhões para todos, ou melhor, pavilhões em condições para que todos pratiquem. Enfim, enquanto aqui o pavilhão de Fontelo não for qualificado, porque não tem condições para a prática desportiva, enquanto não tivermos mais infraestruturas, portanto, temos alguns pavilhões que foram feitos, mas que não têm as medidas, o que nos causa alguns problemas. Portanto, isso também, de certa forma, desincentiva. Por outro lado,
as entidades dos pavilhões, portanto, cobram algum dinheiro. Portanto, isso também desincentiva a participação. E é isso nós não podemos fazer nada, portanto, não temos infraestrutura que possamos disponibilizar de uma forma graciosa. Agora, portanto, queríamos ver, portanto, e este ano conseguiu-se que há um clube em franco crescimento na nossa associação e em Viseu, que conseguiu pelo menos não deixar que aquela célebre equipe de futebol feminino desaparecesse, portanto, deu-lhe guarida e elas vão continuar a participar. Portanto, vamos ver se temos essa referência, e no futebol feminino já temos aí algumas boas equipas, portanto, que nos dão muito gosto. Aliás, estão convidados para participar em Tondela na final da Supertaça Feminina no próximo sábado às 15 horas. Não é? Evento que já divulgamos. O evento que já divulgamos. Muito obrigado por isso. Muito bem, então terminamos a entrevista com José Alberto Ferreira, o Presidente da Associação de Futebol Viseu. Até para a semana. Muito obrigado. Obrigado.